Bom dia, meu nome é Eduardo Stephanie Reis da Cunha. Vou iniciar a apresentação do trabalho Avaliação das propriedades mecânicas em diferentes pinos de fibra de vidro. Os retentores ou pinos intrarradiculares estão presentes no mercado há algumas décadas, e no decorrer desses anos eles foram evoluindo conforme as novas descobertas e novos materiais. Tivemos inicialmente os pinos de madeira, posteriormente os pinos metálicos pré-fabricados e os customizados, pinos reforçados com fibra de carbono, de quartzo e de vidro e com uma matriz resinosa. O pino ele foi fabricado após existir a necessidade de uma estrutura que fosse capaz de oferecer retenção para as restaurações, principalmente os dentes com extensa destruição. E ele ainda auxilia na distribuição da força oclusal pela estrutura dentinária. Dentre os pinos que citei, atualmente o pino de fibra de vidro possui características próximas ao ideal, como um módulo de elasticidade semelhante ao valor da dentina, possui uma matriz resinosa, favorece a transmissão da luz fotoativadora, melhorando a polimerização e conseguindo assim alcançar propriedades favoráveis a uma maior longevidade. Mas qual pino de fibra escolher? Nem todos os pinos de fibra de vidro possuem comportamentos semelhantes, pois há uma diferença na sua composição, podendo variar na quantidade das fibras da matriz e até utilizar fibras com propriedades diferentes. Quando comentamos de pino de fibra de vidro, sabemos também da importância da cimentação e da fotoativação. Atualmente, temos uma boa indicação dos cimentos resinosos duais autocondicionantes, pois eles possuem uma facilidade de utilização, diminuindo as chances de falhas. E com relação agora à fotoativação, uma boa fotoativação leva às melhores propriedades mecânicas e físicas do cimento resinoso. Mas sabe-se que a luz ela não chega de forma ideal em todos os terços do conduto. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar as diferentes propriedades mecânicas de dois tipos de pino de fibra de vidro e as variações do terço cervical, médio e apical. Foi comparado um pino ainda experimental e um outro presente já no mercado de trabalho, que é o da Angelus. Para a amostra, 50 dentes bovinos foram distribuídos aleatoriamente, 40 para compor o grupo teste push-out e 10 para o teste de microdureza de Vickers. O comprimento radicular foi padronizado em 16 milímetros em todas as amostras. Todos os condutos foram limpos com soro fisiológico e secos com cone de papel absorventes. Não foi necessário realizar uma reanatomização dos pinos com resina composta, pois eles já possuíam uma boa adaptação. No entanto, dentes com uma curvatura excessiva na raiz, eles foram substituídos. O substrato foi preparado seguindo as etapas de ácido fosfórico 37% por 15 segundos. Posteriormente, ele foi lavado pelo dobro do tempo, 30 segundos, e seco com cones de papel absorvente. Posteriormente, foram aplicadas 2 camadas de adesivo e a fotoativação por 40 segundos. O pino foi preparado com peróxido de hidrogênio 40%, deixando agir por 60 segundos. Ele foi retirado em água corrente e seco com papel toalha. E posteriormente foi aplicado o silano de forma ativa, deixando volatizar por 60 segundos. Para a cimentação, foi utilizado o cimento resinoso dual NX3 da Kerr, que eu já mostrei a imagem aqui para vocês, introduzido com a ponta misturadora preconizada pela marca para poder evitar a formação de bolhas. Após ser posicionado da melhor forma possível, foi feita a fotoativação por 40 segundos e depois de 24 horas os dentes foram cortados, seguindo a necessidade de cada teste. O corte foi realizado com discos diamantados acoplados a uma cortadora de alta precisão. Para o teste push-out, foram realizados cortes perpendiculares ao longo eixo do dente, gerando amostras de 1 milímetro de espessura. Cada terço da raiz resultou em 3 amostras, e posteriormente esses valores encontrados nas 3 amostras foram computados e realizado uma média. Já para o teste de microdureza, foi realizado um corte longitudinal no longo eixo do dente, gerando 2 amostras. Foram feitas ao menos 3 medições de microdureza, de dureza em cada terço da amostra
cervical, média e apical, possibilitando uma realização da média do resultado encontrado para essas três regiões. Com relação aos resultados encontrados nos testes, no teste push-out, o pino de fibra de vidro experimental ele foi melhor, com uma diferença estatisticamente significante nos terços médio e apical. Mas no terço cervical não houve um resultado estatisticamente significante. Já no teste de microdureza de Vickers, não houve diferença estatisticamente em todos os terços do pino. Dessa forma, a hipótese nula, que foi definida no início do trabalho, que não haveria diferença estatisticamente significante, ela foi aceita. Então, as conclusões que chegamos do trabalho. Os pinos de fibra de vidro experimentais mostraram resultado superior no teste push-out, onde foi possível avaliar a resistência de união. Mas, no teste de microdureza, os resultados foram estatisticamente semelhantes. Dessa forma, o pino de fibra de vidro apresentou melhores resultados, onde normalmente a fotoativação é mais deficiente. São nos terços médio e apical. Dessa forma, o grupo experimental, devido às suas características de composição e deposição das fibras, conseguiu a melhora almejada. Conseguimos, assim, comprovar mais uma vez a importância de uma boa fotoativação, pois quanto mais se permite a passagem da luz pelo pino de fibra de vidro, melhor é o processo de cura do material. Os testes laboratoriais, mesmo que realizados com cautela, eles são sensíveis, então é importante a realização de outros estudos nesse nível e, posteriormente, a realização de um ensaio clínico randomizado, onde também vamos conseguir fazer uma avaliação a longo prazo. Aqui estão algumas das referências utilizadas no trabalho. Agradeço a atenção de todos.